Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula, tá? Então, dando continuidade na aula anterior, vamos seguir falando da divisão celular agora por etapas. Então, a gente vai falar primeiro da mitose, depois na próxima aula, no próximo vídeo, vocês vão ter um pouquinho da meiose, certo? Então, para vocês se localizarem, a mitose está no módulo 13, então deem uma olhadinha aí na apostila. Não esqueçam de fazer a leitura do módulo e executar todos os exercícios, tá? Então, para que serve a mitose? Mitose serve para gerar clones, tá? Então, a célula que dá origem é idêntica às células que vão ser originadas. Não existe variabilidade genética. Ou seja, o DNA da célula mãe, da célula que dá origem, ele é idêntico ao DNA das células que foram originadas. Então, por exemplo, se essa célula de cima tiver 4 cromossomos, essa célula aqui tem 4 e essa aqui também tem 4 cromossomos. Tá? A ploidia dessas células. Se essas células forem haploides, as células originadas também vão ser haploides. Se elas forem diploides, elas também, as originadas, vão ser diploides. Então, se aqui eu tiver uma célula que é 2N, essas duas também vão ser 2N, perfeito? Então, as duas são 2N também. Uma célula mãe, duas células filhas idênticas. Isso aqui é muito importante. Por favor, não esqueçam, é idêntica, não existe variabilidade genética, tá? A gente já pontuou algumas funções, então crescimento, regeneração, reprodução assexuada, tudo que não envolver a formação de gametas, a gente diz que é feito por mitose, sempre que não tiver necessidade de variabilidade genética, e os seres originados vão ser idênticos àquele que a deu origem, geneticamente idênticos, tá? A gente vai ter 4 fases na mitose. 4 fases. Quais são elas? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Essas 4 fases, essas 4 etapas, eu chamo de cariocinese, que é a divisão do núcleo. E eu ainda tenho a divisão da célula, que é a citocinese, tá? Então, cinese é de divisão, cário de carioteca e cito de célula. Então, eu divido o citoplasma e divido a célula toda. E a cariocinese vai ser a divisão no núcleo. Para ficar fácil de lembrar, porque tem muita questão por aí que vai cobrar que vocês saibam a ordem. O que vem primeiro? Prófase, metáfase, anáfase, telófase? Qual é a ordem? Tem várias dicas para vocês lembrarem. Professor muito amigo de todos. Prometo a Ana telefonar. Mas o que eu mais gosto imagina o seguinte, tu tá lá estudando agora na quarentena, não pode sair de casa, tu tem o teu estoque lá de traquinas, tu tá lá faceiro comendo traquinas, e aí acabou o pacote, tu precisa comer mais uma, e aí tu vai lá no teu armário pegar um novo pacote de traquinas. E aí tu revira teu armário e tu percebe o seguinte, puta merda, acabou a traquinas. E agora? Vamos ter que comer uma frutinha, algo mais saudável. Por favor, não comam muita traquinas, não comam muita bolachinha, muita porcaria, porque a gente já tá trancado em casa, a gente não precisa comer em demasia, tá? Então, eu gosto bastante desse macete, me ajuda a lembrar, embora não tenha as palavras mais delicadas, mas vocês podem usar que se sentirem mais confortável, é importante vocês lembrar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase nessa ordem. Prometo a Ana telefonar. Puta merda, acabou a traquinas, tá? Então não esqueçam dessa sequência. O que acontece em cada uma dessas etapas? Eu vou enviar depois para vocês um desenho. Eu vou fazer à mão no quadro e vou enviar para vocês, porque eu acho que é mais fácil de vocês fazerem o próprio desenho do que copiando imagem gráfica, certo? Então, se eu não enviar essa semana não, se eu não enviar ainda hoje, vocês podem me cobrar a partir de amanhã que eu já envio para vocês, certo? Então, vai ter lá. O que acontece em cada uma? A prófase ela vai ser a mais longa, e aí, de novo,
Se vocês quiserem copiar, quiserem anotar, vocês parem o vídeo e copiem. Voltem no vídeo, essa é a vantagem da aula gravada, tá? A prófase é a fase mais longa, então tu tem a célula ali, essa célula e principalmente o núcleo, ele vai aumentar de volume. Vai entrar água dentro da célula, ela aumenta de volume para permitir esse processo de divisão. Vai formar um complexo que a gente chama de cinetocórios, lá no centrômero. Um monte de proteína gruda no centrômero para poder formar, junto com o fuso, um complexo que vai separar as cromátides irmãs. E aí, lembrando, aqui eu tenho um cromossomo com a sua cromátide irmã. Então, aqui eu formo esse cinetocório para separar as duas cromátides irmãs. Tá? E é nessa etapa de prófase que eu vou formar as fibras do ástero, as fibras polares, que vão fazer com o centríolo vai para cada canto, forma essas fibras para fazer com que os cromossomos na próxima etapa consigam se alinhar, tá? Então, na prófase, eu vou condensar o meu DNA, a célula vai aumentar de tamanho, eu vou formar o fuso mitótico, tá? Então, basicamente é isso, dupliquei os centríolos, vou formar as fibras do fuso, vou condensar os cromossomos, que não estão no máximo de condensação ainda, mas eles vão se condensar. E aí eu tenho um período entre a prófase e a metáfase, que eu chamo de pró-metáfase, o início da metáfase, que eu vou ter a continuação dessa condensação e a finalização da formação do fuso. E na metáfase de meio, tá? O material genético ele vai lá para o meio da placa equatorial, ele vai lá para o meio da célula, certo? Então, eu tenho os cromossomos todos alinhados. E aí é algo muito importante. Em metáfase, pode ser no polígrafo de vocês, vocês puxem uma setinha em metáfase e vocês escrevam cromossomos alinhados, tá? Alinhados. Como assim alinhados? Um embaixo do outro, alinhados. Então, se a célula for 2N igual a 4, como é essa do exemplo aqui, eu tenho todos os cromossomos alinhados. Se ela tem 4, um embaixo do outro. Se for 2N igual a 8, por exemplo, eu tenho os 8 cromossomos um embaixo do outro. Na metáfase meio, os cromossomos estão alinhados. Na anáfase, aquele complexo cinetocório que tinha sido formado lá no início, ele vai permitir que as fibras puxem cada metade das cromátides irmãs para um polo. Então, aqui eu tenho a separação das cromátides irmãs. Então, de novo, puxa a setinha lá e escreve separação das cromátides irmãs. Tá? Separação das cromátides irmãs que acontece na anáfase. Ana separa, certo? E na telófase que vai ser a finalização. Então, a célula vai voltar ao estágio normal dela. Então, ela volta a formar um envoltório nuclear. Lembrando, quem é que forma a carioteca? Quem forma a carioteca é o retículo endoplasmático. Então, tem toda a formação da carioteca lá na telófase. E a finalização da divisão eu chamo de citocinese, que aí sim eu vou originar as duas células. Tá? A citocinese, ela vai ser diferente numa célula animal e numa célula vegetal. Como assim diferente? Na célula vegetal, ela vai ser centrífuga. Como assim centrífuga? Ela começa no centro e ela vai indo para as extremidades. Quem é que forma isso aqui, que eu vou chamar de fragmoplasto, ou vai formar essa lamela média aqui? Quem é que faz isso? O complexo de Golgi, tá? Então, eu vou ter uma formação de uma nova parede celular de dentro para fora. Então, é centrífuga, de dentro para fora. Já na célula animal, a citocinese ela vai ser centrípeta, de fora para dentro. Eu vou ter um estrangulamento da célula. E aí eu formo duas células e tá
finalizado, está pronto o meu processo de divisão celular por mitose. Aqui é o mesmo esqueminha que vocês têm aí no polígrafo de vocês, tá? Então, vocês têm aí a célula ainda em intérfase, ela começa a se organizar para prófase. Quando que ela começa? Quando esse envoltório ele começa a se separar, o centríolo se duplica e aí ele se separa. Tu vai ter uma parte de cada lado, vai formar as fibras do áster. Os cromossomos eles vão se condensar. Eu vou ter eles alinhados na metáfase, então metáfase alinha os cromossomos. A anáfase separa, mas separa quem? Separa as cromátides irmãs. Na telófase refaz o núcleo e a citocinese aí terminou o processo de divisão celular, tá? Então aqui também deem uma pausa, deem uma olhadinha nessa imagem, mas é a mesma coisa que aqui tem no polígono. E aqui é uma lâmina de raiz de cebola, tá? Então, a gente consegue observar todas as etapas da divisão celular, todas as etapas da mitose. Aqui, por exemplo, deixa eu pegar outra cor. Aqui, por exemplo, a gente tem uma célula em intérfase. A célula aqui, a raiz da cebola, ela é muito boa para a gente ver o material genético, a gente consegue ver os cromossomos. Então, esse aqui seria uma célula em intérfase, não está se dividindo. Observem como o núcleo está bem condensado. Aqui a gente já consegue observar a prófase, aqui também. O núcleo ele já está mais solto, os cromossomos já começam a se condensar. Depois a gente tem o quê? Depois a gente tem o processo de metáfase, os cromossomos estão alinhados. Aqui, ó, cromossomo alinhado. E aqui a gente consegue observar as perninhas dos cromossomos, mas eles estão todos alinhados um e outro, tá? Então, cromossomos todos alinhados. Depois a gente vai ter a separação, então aqui vai ser o período de intérfase, aqui é prófase, aqui é metáfase, aqui é o início da anáfase, aqui também, né? Aqui é a finalização da anáfase. E eu posso dizer que aqui eu estou no período de telófase. Observem como a célula vegetal está pequenininha. Então, são duas células pequenininhas que estão provavelmente finalizando o seu processo de telófase, tá? Mas fica muito fácil da gente ver principalmente a anáfase nesse tipo de lâmina, porque tu consegue observar bem direitinho os cromossomos se separando e indo cada metade para seu polo da célula, para sua parte da célula. Perfeito? Essa imagem, vocês têm uma bem parecida na página 292, eu coloquei ela no próximo slide, mas para vocês observarem o seguinte, tá? Em cada período, aqui eu tenho a intérfase, G1S e G2. Em G1 eu tenho uma quantidade de cromátide, ou de DNA. Na fase S, eu duplico, então eu vou aumentar a quantidade de DNA, a quantidade de cromátide que eu tenho. Isso continua na prófase e na metáfase, e na anáfase eu tenho a separação. Se eu tenho a separação, eu volto a ter a mesma quantidade que eu tinha lá em G1, porque aqui o ciclo ele vai reiniciar, tá? Então, cada uma das etapas vai corresponder aqui no gráfico a uma certa quantidade de DNA. Vocês podem observar, esse aqui é o da página 292, então esse é o gráfico que vocês têm lá. Período de intérfase, eu vou duplicar o DNA. Na anáfase, eu vou reduzir, vou voltar a ter a mesma quantidade que eu tinha lá no início da intérfase. Tá? Então, lá na anáfase, que ocorre a separação, eu volto a ter a mesma quantidade de DNA que eu tinha antes do processo de síntese, antes do processo de duplicação. Beleza? Uma curiosidade, tá? Algumas drogas, alguns fármacos, algumas substâncias, eles conseguem inibir a mitose. E essas substâncias que inibem a mitose, elas vão ser utilizadas, por exemplo,
como medicação, como drogas, no auxílio do combate ao câncer. Claro que em determinadas quantidades elas vão atuar naturalmente no nosso corpo para parar em determinados tipos celulares a síntese, para parar a multiplicação celular. A principal delas é a colchicina. A colchicina ela vai inibir as polimerizações de microtúbulo e vão impedir a formação do fuso. Então, mesmo que eu tenha DNA e ele possa fazer a divisão, ele não consegue, porque não forma o fuso e eu não consigo separar as cromátides irmãs, certo? Então, de mitose era isso e a gente se fala na nossa próxima aula. Até lá!